Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Sintonia Verde aqui na TV Braga Brasil. Para iniciar o programa de hoje, que tem como tema uma encruzilhada civilizatória em relação a uma decisão que temos que tomar. Ou caminhamos para a sustentabilidade, ou teremos pela frente uma insustentabilidade já instalada e que poderá ser muito difícil reverter. Para iniciar e motivar o programa de hoje, indico o livro de hoje, de Leonardo Boff, Sustentabilidade, o que é e o que não é sustentabilidade. Vamos ver o que o autor nos diz hoje. A base de uma visão sistêmica fundada na nova cosmologia, nas ciências da vida da Terra, apresenta um conceito de sustentabilidade integral, aplicável ao universo, à Terra, à comunidade, à vida, à sociedade, ao desenvolvimento, à educação e à vida de cada pessoa. A vitalidade da Terra e o futuro da espécie humana só serão garantidos se conseguirmos conferir-lhes sustentabilidade. Caso contrário, iremos ao encontro da escuridão. Daí a importância de conhecermos melhor o que é e o que não é sustentabilidade. Vamos um pouco mais do que o autor nos diz para contribuir no programa de hoje. As duas proposições da modernidade se mostraram ilusórias. A primeira, de que os recursos naturais seriam infinitos. Agora saberemos que não são. A segunda, de que poderíamos infinitamente rumar numa direção ao futuro, pois o progresso não padece limites. Eis outra ilusão. Se universalizarmos o atual bem-estar dos países industrializados para todos os demais países, precisaríamos de vários planetas Terra. Os dois infinitos foram e são, portanto, falácias que moveram mentes e corações por muitas gerações e nos conduziram à crise atual. Continua o autor. Mais e mais está surgindo o sentimento de urgência de que devemos mudar o rumo se quisermos ainda viver e sobreviver neste planeta. Grandes nomes da ciência nos têm dado alertas dramáticos sobre o que poderemos esperar caso não fizermos uma travessia bem-sucedida para outro paradigma de habitar a Terra. Veja então o alerta que nos faz Leonardo Boff nesse livro Sustentabilidade, o que não é, o que é. Precisamos ouvir as vozes da ciência, ouvir as vozes de quem pesquisa, estabelecer os diálogos com os povos originários, com os trabalhadores, com os empresários, estabelecer o diálogo entre os povos e as nações, para que a gente possa encontrar um denominador sobre uma forma de viver, de habitarmos o planeta Terra. Muito bem, como dizia o autor que citamos agora há pouco do livro O que é sustentabilidade e o que não é, estamos numa encruzilhada civilizacional. E algumas questões que nos colocam hoje são atordoantes, são preocupantes como seres humanos. Por exemplo, o que queremos fazer com o mundo? O que queremos fazer com a nossa vida? São questões que me parecem fundamental para estabelecer a ideia de sustentabilidade como um caminho necessário a ser adotado daqui para frente pela humanidade. Ora, o mundo que está aí, ou fomos nós que fizemos, ou somos nós que aceitamos que ele seja dessa forma. A história até aqui não podemos mais mudar. O que podemos é rever a história, estabelecer uma consciência crítica do presente e estabelecer novas passadas daqui para adiante. Vamos admitir que esta seja a nossa condição. Nós, como seres inteligentes, criativos, imaginativos, portanto, seres pensantes, capazes de mudar o rumo das coisas, ditar uma outra forma de ser, uma outra forma de habitar, uma outra forma de extrair, de produzir, de consumir, podemos, sim, daqui para diante, estabelecer novas passadas, uma nova pisada na humanidade, menos impactante da pisada feita até então, como nós escrevemos em programas anteriores, a chamada Era do Antropoceno. Podemos
nesse sentido, como diziam os movimentos sociais, como dizia o primeiro Fórum Social, como diziam as vozes mundo afora. Podemos imaginar um outro mundo. Sim, somos capazes de imaginar um outro mundo, mas não apenas imaginar um outro mundo, podemos construir um novo mundo. Agora, é preciso que se diga, queremos viver num mundo melhor do que está posto, do que está colocado, onde todos hoje, em todos os continentes, em todos os segmentos onde a vida humana existe, estão sentindo os efeitos do aquecimento global, os efeitos das mudanças climáticas já instaladas. E daí nós podemos dizer, nós queremos continuar dessa forma ou podemos reter e reverter e repensar e reconduzir sobre uma outra forma. Um mundo onde todos possam viver em paz, em todas as espécies vivas do planeta, micro e macro, e a espécie humana, que possam viver com qualidade, com um novo sentido para a vida. Ora, a vida é curta, a vida é rara, a vida é bela, mas nós temos que ter as condições de habitabilidade que possibilitem o desflorar dessa beleza e dessa raridade. Não podemos seguir aquele exemplo como Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que dizia o seguinte: a Alice perdida no meio da floresta, pergunta ao gato, por onde eu devo caminhar daqui para frente? E o gato, respondendo e percebendo a sua hesitação, diz, quando não se tem um caminho, qualquer caminho serve. Ora bem, aqui é que estamos um problema da modernidade. Talvez a modernidade tenha, com essa ideia de liberdade, de excentricidade, de livre iniciativa, de livre ação do próprio pensamento, sem pensar no coletivo, sem pensar nas consequências desse processo, determinou qualquer caminho serve. O que nós percebemos é que os caminhos adotados, a partir dessa perspectiva, nos levaram a esse estado, a esse estágio civilizacional que nós precisamos rever e precisamos reverter imediatamente. Porque nós precisamos estabelecer quais são os limites de nossa vida, né? O que podemos e o que não podemos fazer, o que podemos pensar e o que nós podemos, nesse pensamento, fluir para que hajam diálogos civilizatórios e que haja um acordo, ou aquilo que se poderia chamar um pacto da forma de viver, respeitando a diversidade e as especificidades culturais de cada povo, de cada país, de cada continente e assim por diante, mas tendo alguns caminhos mínimos aceitáveis a seguir. Podemos dizer, e vários autores colocam essa questão, que nós devemos entrar numa era de antiprodutivismo e antitecnologismo. São duas formas que nós estamos absorvidos, dominados por esse modo de produzir, esse modo de pensar. A produção, a extração, o produtivismo e o tecnologismo, ou seja, as altas tecnologias que nos comandam. E nós não estamos muito bem pensando o que isso pode determinar, o que isso pode nos conduzir, para onde isso pode nos conduzir. Então, eu diria que produtivismo e consumismo são duas faces de uma mesma moeda. E aí vamos, então, trabalhar com isso na sequência. Vamos ao primeiro intervalo, em breve retornamos. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho.
filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contrate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarah King, 825, Conjunto Semílios, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Vamos então agora ouvir e assistir a um poema encantador de águas, de minha autoria, interpretado por Samuel Lopes, em homenagem ao meu amigo João das Águas, que se foi em março de 2022, um ambientalista aqui de Londrina, no norte do Paraná e no Brasil, que nós trabalhamos juntos durante muitos anos, mais de 2 décadas juntos, e eu fiz essa homenagem então ao João das Águas, na qual inclusive dedico toda essa primeira temporada à natureza e os humanos do programa Sintonia Verde. Vamos então a esse vídeo, essa compilação de imagens do meu amigo João das Águas, muito bem interpretado por Samuel Lopes. Encantador de águas. Quanto tempo sem João, quanto tempo sem a disposição, quanto tempo sem a motivação, quanta ausência de sentido sem João. A cidade clama, as águas movem-se, as árvores sacodem, o vento, o sol, a chuva, todos sentem sua falta, pois João sabia apreciar, proteger, preservar, cuidar, educar. Tinha um compromisso a cumprir como encantador da natureza e por toda a criação. João era a síntese das águas. Um homem convicto de nossa necessidade de natureza, porque somos a natureza que pensa. Por isso, essa compreensão. João tinha paixão por tudo o que pensava, por tudo o que fazia, por tudo o que sonhava. João deixou esse legado, deixou novas propostas, deixou essa força invisível que está em nós. E permanecerá para sempre, pois para sempre sua presença será. Estará em cada molécula dessas águas. Em todas as águas há um pouco de João. Todos os dias em que a água se move, remove. É João que nos renova, motiva, que nos encanta, propondo um novo jeito. Com muito estudo e práticas, obcecado em conhecer, em transformar.
seu grito forte nas redes sociais, nas universidades, nas escolas, nos fundos de vale. Em todos os cantos, sua fala ecoou a marca indelével da sua mensagem. Em tentativa de mudar o mundo, mudar a sociedade, para sermos pessoas mais sensíveis, para com os outros seres humanos, para todas as formas de vida, micro e macro, que habitam as terras e as águas. Orientou-nos a sermos o humus da terra, a fertilidade dos solos, o sonho da cidade sustentável, dos córregos e lagos límpidos, do verde encantador, do nascer de uma árvore, do canto dos pássaros, do ar puro, e na força das águas, e na beleza das árvores, João estará sempre presente em tudo o que faremos para construir a utopia do amanhã, para alimentar esta caminhada, proteger os humanos e preservar a natureza. Poema de Paulo Bassani, cientista social e amigo de João. Interpretação: Samuel Lopes. E viva a natureza, e viva João, eternamente João, encantador de águas. Viva João! É um momento muito emocionante porque João significou muito para mim, significou muito para muitas pessoas, não apenas para a sua família, seus amigos, mas significou muito pela natureza. Quantas reuniões, quantos escritos, quantas visitas técnicas nos fundos de vale, nas escolas, nas universidades, nas matas, nos rios, nos córregos, nas nascentes aqui do norte do Paraná. Estive junto com o João, que aprendi muito, trocamos ideias e construímos algumas coisas que ficarão para sempre. Este é o legado de João das Águas. Muito obrigado, João, por tudo. Muito bem, falávamos desse tecnologismo e desta dependência que nós temos hoje através de uma vida desta alta modernidade, principalmente nos últimos 25, 30 anos para cá, os 10 anos últimos do século passado e esses primeiros 20 e poucos anos desse século 21, da era cristã. Uma das questões desse tecnologismo diz respeito a entendermos como funciona a questão da obsolescência programada. A obsolescência é uma forma de estabelecer que os produtos eletrônicos e todos os produtos criados pela modernidade para dar um certo conforto à vida moderna, claro, são feitos eletrodomésticos, automóveis, aparelhos, celulares, etc., são feitos para durar pouco, com uma programação já estabelecida de sua durabilidade. Eu descrevo a análise deste aspecto da obsolescência em 3 momentos. Primeiro, a própria obsolescência programada, ou seja, por que será que quando você compra um automóvel, ele tem 2 ou 3 anos de garantia? Porque depois da garantia, ele não irá mais funcionar, terá muitos problemas. Por que você tem um aparelho eletrodoméstico que ele tem 1 ano, 12 meses ou 24 meses de garantia? Porque após isso ele terá muitos problemas. Assim vale por um celular, um iPhone, um iPod, enfim, assim por diante, o eletroeletrônico também terá 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos de vida e durabilidade, depois deixará de existir. A outra questão que diz respeito à obsolescência percebida, ou seja, esta colocar a capacidade, as velocidades cada vez maior, né? Você tem, por exemplo, o exemplo dos automóveis, né? Com uma potência anterior, por exemplo, de 80 HPs, cavalos de potência, depois com 100, depois com 120, depois com 150, depois com 200 e assim vai adiante. Sendo que as leis de trânsito não permitem você ultrapassar a barreira de 80 km por hora ou 110 km por hora nas rodovias e nas cidades você não pode praticamente passar de 40, 50 km por hora. Há um contrassenso nesses elementos, assim como, por exemplo, nos celulares. Você precisa de um iPhone
que seja o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e assim por diante, cada vez com um preço maior, com a mesma durabilidade anterior, mas que tem um ingrediente a mais que você não sabe exatamente qual é o significado, qual é o sentido disto, né? Esse tem a capacidade de arquivar 1000 vídeos, o outro tem a capacidade de arquivar 1500 vídeos. Esse tem a capacidade de arquivar 2000 fotos, o outro tem a capacidade de arquivar 4000 fotos. Eu pergunto, serão necessários? E daí? O que resolvemos de fato? É tudo estimulado para o consumo e para que a durabilidade, para que você compre, cada vez se torne dependente desse tecnologismo, dessas tecnologias que aparecem a todo momento. E por fim, uma obsolescência que eu descrevi também durante algum tempo, que é a obsolescência estética. Veja, usando o exemplo dos automóveis e dos celulares. Os automóveis, cada ano é lançado um automóvel, o ano de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Aí você observa que transformações ocorreram. O farol ele mudou assim. O para-choque daquela forma. Os bancos desta maneira. Um ingrediente estético um pouco diferenciado do outro, mas que na sua essência nada, um pouco mudou. Assim como, por exemplo, os aparelhos eletroeletrônicos que tendem à nanotecnologia, né? Então você tem também essa preocupação, né? Você precisa ter aparelhos cada vez mais modernos, ultramodernos, mais finos, com menos peso, com menos intensidade e com mais capacidades. E aí nós perguntamos, para continuar a fazer praticamente as mesmas coisas que fazíamos antes, né? Os contatos, as relações, claro que num conjunto de relações profissionais, alguns aparelhos são necessários porque eles têm essa capacidade de agilizar e de acumular maiores dados, maiores informações, maior conhecimento. Mas tudo isso nos remete a pensar que a obsolescência é uma criação típica do modo de produzir capitalista e que está em nós através do modo de pensar, que nós precisamos ter esses aparelhos sempre modernizados, atualizados, mas nós não sabemos exatamente como e por que esta utilidade. Apenas somos estimulados a consumir cada vez mais. Assim a vida se torna obsolescente. Sempre necessitamos de algo criado por outros que demonstre algo mais sem exatamente sabermos o porquê. Nesse sentido, nós precisamos redesenhar, e é possível e necessário redesenhar, então, a vida, a economia, a política, a educação e a nossa relação com a natureza. Tratamos aqui, portanto, de um design, de um novo desenho de vida, do nosso modo de viver. Veja que autores que já partiram, mas que foram muito importantes aqui no século XX e no século XXI. Cito aqui Freud, Heidegger, Sartre e Saramago. Todos eles, de uma maneira ou de outra, escreveram diretamente sobre o mal-estar da civilização, o mal-estar da modernidade. Perceberam que há sinais de decadência de relações saudáveis, há muita justiça instalada no mundo, há fortes impactos ambientais causados pelo modelo de desenvolvimento. E isso nos torna responsáveis de colocar a questão ambiental como eixo para uma grade de leitura de realidade e, a partir dela, traçar estratégias comuns sobre os grandes temas da nossa sociedade. Eu acredito, não só como um estudioso, um intelectual, um cientista que trabalha com o meio ambiente há mais de 30 anos, de pensar o meio ambiente, pensar na natureza, pensar o natural, que nós somos produto desse meio, é pensar a vida como um todo, possibilita pensarmos a vida como um todo. Este eixo tem condições, este eixo da natureza tem condições de ser um elo de ligação com as demais diferentes temáticas, principalmente humanitárias, sociais, econômicas e culturais. Quer dizer, é pensar numa forma que alguns autores chamam de um pacto de educação, um pacto de forma de pensar minimamente,
Não se trata aqui de dizer que todos os seres humanos devem pensar da mesma forma. Não, respeitando a diversidade, respeitando a regionalidade, as culturas, o multiculturalismo existente, desde os povos originários aos povos modernos, às civilizações modernas. Ora, nós temos que ver delas onde estão os acertos, onde foram cometidos os erros. Como eu dizia, na história é muito bom ver aquilo que nós cometemos os erros e não cometê-los pelo menos mais. Serve como uma lição. Daqui para frente nós precisamos fazer um novo desenho, não repetir o desenho anterior que já nos levou a esse estágio. Estabelecer um diálogo é um diálogo no conflito. É saber chegar até onde é possível. É aquilo que George Lukács dizia no História e Consciência de Classe, que é uma consciência possível. Vejo que nós estamos nesse momento de travessia em chegarmos numa consciência possível de estabelecer um pacto mínimo de viver para que obedeça, para que estabeleça, para que compreenda melhor a nossa relação com a natureza, com o natural. Para que este que nós dependemos sirva-nos ainda para estimular a vida e para prolongar a vida neste planeta. Então é necessário que nossas teorizações, nossas ações passem pela nossa capacidade de dialogar com outros fazeres educacionais, culturais, para também pela nossa capacidade de dialogar nesta diversidade, sem esquecer a experiência de cada um e assim construirmos coletivamente a perspectiva de uma, vamos chamar aqui, de uma ecocidadania, ou também, como eu dizia no programa anterior, numa ecodemocracia, uma forma de viver. E aqui se coloca o aspecto da educação ambiental. Vamos trazer os primeiros pitáculos sobre as primeiras pitadas de educação ambiental, que é um termo que propriamente eu não utilizo muito. Nós precisamos criar uma educação para a sustentabilidade, sobre um novo modo de viver, em todos os aspectos, na qual a educação ambiental faz parte dessa educação, preparando uma cultura sustentável. E nessa construção, pode ser vista dentro de algumas perspectivas: sociopolítica, sociocultural, recuperadora, restabelecedora de um equilíbrio, de uma dinâmica, estimulador do pensar, do viver, que preserve, que conserve, recicladora, reutilizadora. E aqui está, portanto, a ideia de uma ética de valores individuais e coletivos que vão sendo construídos dentro dessa perspectiva de uma educação permanente que nós necessitamos nesse momento. Nessa perspectiva, encontram-se os passos a seguir para assegurar uma comunidade, que comunidades consigam viver de maneira sustentável e, a partir dali, conseguir cumprir com cidadania plena resultado desse viver consciente. A nossa função como educadores, como pesquisadores, como cientistas sociais, é de ser provocadores, instigantes, desencadeadores, para que se produzam sempre novos documentos, novos mapas que possam apontar um norte para as novas experiências, para as novas práticas, nas quais chamamos de práticas sustentáveis. Que se estimule essas práticas. E disso que nós estamos convencidos, estamos convictos em trabalhar definitivamente nesse rumo. Muito bem, vamos ao próximo intervalo, retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer?
faço uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi! chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Céu 15, 825, Conjunto Semílimo 5 Conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Olá, estamos de volta. Vamos agora então ao poema de hoje, Nossa Condição Natural, interpretado mais uma vez pelo meu amigo Samuel Lopes. Nossa condição natural. Será que um dia teremos consciência de que vivemos num planeta pequeno e finito? Será que um dia compreenderemos que ele é a nossa única casa comum? Que a biosfera planetária é uma camada muito fina que recobre o planeta e que está sendo impactada, destruída, com queimadas, desmatamento, desertificação, degelo, seca, poluição? Pela ignorância, ganância de produzir, de consumir, sem limites, sem escrúpulos, pelo não pensar? Sabendo que não temos outro planeta para viver, somente os limites de respeito a esse pequeno astro, raro, frágil, limitado, podemos. Ainda há tempo. Pensar e reagir diante deste quadro sombrio. Estimular outra forma de produzir, de consumir, de viver, de habitar este planeta, onde a natureza é tudo o que temos. É o local onde acontece a vida, onde nossa trajetória humana ocorre. Tudo o que desperdiçamos, tudo o que destruímos, tudo o que poluímos, tudo o que matamos, ficará na biosfera terrestre. Nela nascemos, nela pereceremos. Podemos ajudar com seres cuidadosos e responsáveis a que ela seja sempre uma casa pronta para receber a vida. Todo tipo de vida, inclusive a vida humana. Sabendo que dela derivamos depois de longa formação, onde as condições para a habitabilidade foram preparadas, durante milhares de anos, centenas de fenômenos físicos, químicos e biológicos. Hoje, compreendemos isso. E o que estamos fazendo? Entendendo, mantendo, convivendo, respeitando ou impactando, esgotando, destruindo? Pois bem, temos as duas opções. Uma nos levará a permanecer a experiência humana, nesta pequena poeira cósmica, por muito tempo. A outra nos levará a findar dessa experiência. A decisão
está em nossas mãos. Paulo Bassani, cientista social, escritor, poeta e professor universitário. Dono deste texto. Interpretação: Samuel Lopes. Então, a mensagem desse poema é que temos dois caminhos a escolher. O caminho da insustentabilidade e o caminho da sustentabilidade. Qual deles vamos escolher? Ainda há tempo. E nesta bela interpretação, mais uma vez agradeço a Samuel Lopes, nos deixa essa mensagem que é uma mensagem não apenas de uma leitura científica, mas também uma leitura com emoção que a poesia traz, porque ela toca lá no fundo do nosso coração, da nossa forma de viver. Eu acredito em fazer ciência com razão e com emoção. Daí nós poderemos conseguir encontrar um outro denominador para explicar as coisas e explicar o sentido da nossa vida nesse pequeno pedaço cósmico. Falávamos no bloco anterior o estímulo para práticas sustentáveis. Eu diria que elas terão que ser construídas e dialogadas, vistas, revisadas, trabalhadas em todas as situações da escola para a sociedade, da família para a sociedade, da comunidade para a sociedade, porque somos todos aprendizes, todo o tempo todo. Da educação para a sustentabilidade é um elemento que deveria estar não apenas no currículo dos cursos do ensino fundamental, médio, universitário, mas nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas cooperativas, nos partidos políticos, nas igrejas, em toda a sociedade. Discutir, debater e encontrar formas para estabelecer trilhas, caminhos, experiências que sejam sustentáveis, equilibradas, que sejam momentos necessários para dar esse salto civilizatório. Somos atores nesse sentido que interferimos na qualidade do ambiente da vida e que precisamos, então, reorientar os valores e princípios em função desta busca, a busca sustentável. Para tanto, investir na construção de conhecimento sobre a realidade ambiental que nos encontramos é um dos elementos importantes e fundamentais. Como eu dizia, ela serve como um elo articulador das demais temáticas. As temáticas da fome, da miséria, do emprego, do desemprego, ou seja, das crises econômicas, sociais, políticas, culturais. Nela, se nós colocarmos a questão da crise ambiental e da própria consciência ambiental, nós poderemos encontrar caminhos e soluções para todas elas. Ou seja, desenvolveremos assim atitudes e aptidões que possibilitem a necessária participação cidadã, local e planetária. Nesse sentido, este quadro agora aponta alguns elementos que eu trabalho fundamentalmente nas escolas, nas palestras, nos cursos, sobre essa ideia de uma educação ambiental, da formação de uma ecocidadania. O primeiro aspecto diz respeito a desenvolver um fervor educativo, estimular o emprego da inteligência em geral. Ora, todos somos seres inteligentes, nós devemos aprender a usar a inteligência, a imaginação e a criatividade. Se nós não aprendermos isso, uma coisa apenas será dita, mais uma coisa, mais um curso, mais uma palestra, mais uma aula, mais um encontro, mas aquilo não ficará marcado. Se nós não estimularmos o pensamento e a sensibilidade para que estas questões toquem a nossa forma de ser na derme e na epiderme, na nossa objetividade e na nossa subjetividade e no fundo de nossa alma. Ou seja, despertar quando estiver adormecida. E olha que a gente percebe hoje muito esse adormecimento. As pessoas que não ligam para nada, dizem, é assim mesmo, sempre foi assim, nada vai mudar. São pessoas negacionistas, desestimuladoras, não veem um futuro diferenciado, tudo já está dado, tudo já está confirmado, é assim mesmo, Deus quer assim e assim por diante.
Eu vejo que essas são todas desculpas para não usarmos a inteligência, a nossa capacidade criativa, imaginativa, porque ela pode ser despertada desde a infância, da adolescência e do adulto. Trata-se desde cedo de encorajar, instigar a aptidão interrogativa, estimular os porquês, o espírito problematizador das questões. Continuando nesse quadro, orientando para os problemas fundamentais da condição humana, de nossa época e de nosso ambiente, e assim desenvolver uma inteligência que requer um exercício ligado permanente à dúvida. Eu tenho que duvidar sempre das coisas, perguntar o porquê. As crianças de 4, 5, 6, 7 anos perguntam muito porquê. E por que nós deixamos de perguntar os porquês da vida? As dúvidas que temos para esclarecer e não apenas aceitar as informações tais como nos chegam hoje, sobretudo nas redes sociais e nesses grupos que muitas vezes são grupos viciados, grupos que não levam a nada, que nos atrofiam e que nada agregam. Então, a dúvida é o elemento da atividade do pensamento crítico. E todos nós, seres humanos, devemos desenvolver a dúvida para estimular o pensamento crítico. Ela é uma força de integração e de reflexão dirigida aos grandes problemas do conhecimento e de nossa condição humana. E aí nós vemos nesse quadro que há um modelo de desenvolvimento instalado que ele gera duas questões muito claras. Por um lado, ele gera concentração de riqueza, de renda, de bem-estar para um setor da população. Por outro lado, gera exclusão social, desemprego, fome, miséria. Por um lado, gera a opulência, o consumismo, o desperdício, e por outro, gera o desemprego, a miséria e a própria violência que se gera disso tudo. E nós percebemos que, em grande medida, esse quadro ele tende a agravar a degradação da natureza, a degradação ambiental. Então nós precisamos criar um equilíbrio, uma forma diferenciada. Existem povos, nações tão ricas e povos, nações tão pobres. Existem setores sociais que hoje praticamente comandam o mundo. Um dado recente que saiu do IPCC, que apenas 100 das maiores empresas multinacionais do mundo são responsáveis pela emissão de 72% do gás carbônico, causador do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global, e um dos principais fatores desta mudança climática que nós estamos em curso. Então nós precisamos criar uma consciência de que assim não dá mais para continuar, nós precisamos pensar uma outra forma, um outro formato. Isso porque, neste quadro, também aponta que o modelo de desenvolvimento, portanto, ele gera esse consumo, essa exclusão, essa miséria, essa degradação, e aí nós geramos e conhecemos a perda da qualidade de vida para todos. É claro que quem mais sofre são os povos mais pobres, os países mais pobres, as populações empobrecidas, mais pobres, que sofrem a fome, a miséria. Segundo dados da ONU, existem hoje pelo menos 750 milhões de pessoas que passam fome diariamente, 1,5 bilhão que sofrem por falta de água ou pela água contaminada, e outros 3 bilhões de pessoas, então, somados, que têm uma forma de insuficiência alimentar ou da qualidade de vida gerada pela insalubridade das águas, pela qualidade má das águas ou pela ausência dela, da água potável para beber, para consumir, para se higienizar e assim por diante. Tudo isso está nos levando a um futuro insustentável. Nós precisamos reverter esse processo para criarmos um futuro sustentável. Daí nós temos documentos norteadores, como por exemplo este, que eu apresento para vocês, a Carta da Terra. Muitos de vocês devem conhecer um documento que foi gerado a partir da Ecoconferência do Rio de Janeiro em 1992, e foi apenas aceita pelos povos e documentada pela ONU a partir do ano 2000. Ora, a Carta da Terra, a Agenda 21 Global, eu tenho aqui o exemplar da Agenda 21 Global, e a própria Agenda Brasileira. Agenda Brasileira, bases para uma discussão que também existe. Ora, esses documentos nos levam a pensar que há um conjunto de normas, atitudes,
formas de conduta, ou criar um documento de consenso, uma busca de relação entre todos, valorizar todas as experiências de todos os continentes e todos os povos e orientar a novas práticas, tratar de questões amplas. E esses são os documentos. Vamos aqui, para finalizar o programa de hoje, falar um pouquinho mais sobre a Carta da Terra, em seus 16 princípios de um novo ethos mundial. O primeiro dos seus elementos norteadores para os 16 princípios, respeitar a comunidade de vida, ou seja, respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade de vida com compreensão, compaixão e amor, construir sociedades democráticas, justas, sustentáveis, participativas e pacíficas. E quarto, assegurar a riqueza e a beleza da terra para todas as gerações presentes e futuras. O segundo eixo norteador se chama integridade ecológica. Dele existem 4 princípios: proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais. Segundo, prevenir o dano ambiental ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, diante dos limites do nosso conhecimento, impõe-se um caminho de prudência. O terceiro, adotar padrões de consumo, de reprodução que estejam dentro das capacidades regenerativas do planeta Terra e os direitos humanos e o bem-estar comunitário. E o quarto, aprofundar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta a uma ampla aplicação do conhecimento adquirido. O terceiro eixo, justiça social e econômica, erradicar a pobreza como um imperativo ético, social, econômico e ambiental. Vou repetir esse eixo. Erradicar a pobreza como imperativo ético, social, econômico e ambiental. O segundo, garantir as atividades econômicas e instituições em todos os níveis que promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Terceiro, afirmar a igualdade e a equidade de gênero. Quarto, apoiar sem discriminação os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal, ao bem-estar espiritual, dando especial atenção aos povos indígenas e às minorias. E o quarto eixo, a democracia, sim, uma democracia de alto teor, e não a violência, e sim a paz, que diz o seguinte: reforçar instituições democráticas em todos os níveis, garantir-lhes transparência e credibilidade no exercício do governo, participação inclusa na tomada de decisões e no acesso à justiça, integrar a educação formal e na aprendizagem no longo da vida dos conhecimentos, valores e habilidades necessários para um modo de vida sustentável, eu diria para uma cultura sustentável. Terceiro, tratar todos os seres vivos com respeito e consideração e promover uma cultura de tolerância, não violência e uma cultura de paz. E assim, com essa mensagem, finalizamos o programa de hoje. Muito obrigado a todos, até o programa seguinte, Sintonia Verde.